galera que está assistindo o Pod do Sofá, mais uma vez. Hoje estamos com um convidado aqui incrível, Matheus. Pô, tô ansioso pela essa conversa, sabia, cara? Também estou muito, Confesso. muito ansioso e feliz por estar ao teu lado aqui também, meu amigo. Pô, sempre, cara, sempre. Deve estar um brinde aí, ó. Eu amo estar lá desse cara aqui, mais uma terça-feira, lá desse cara aqui, ilustre, que sempre tá aqui me acompanhando. É um Essa prazer, jornada, né? E só ouvindo história boa, né, Cleber? Só história boa. Cara, imagina os nossos próximos livros. Ô, meu Deus do céu. Que isso. Ó, esse cara aqui é escritor, tem um livro, vai sair em breve aí publicado. Breve. Nós somos. Somos, Ele também somos. tem uns livros aí e tá no vídeo aí que você Aí. já assistiu no nosso canal. Exatamente, tá lá. E é isso, cara. Vamos apresentar o convidado de hoje. Tô muito feliz, de verdade. Obrigado, já antecipadamente. Vocês já vão descobrir quem é. Foi naquele pitadinho de suspense, sabe? Me dá orgulho, Matheus, de entrevistar pessoas nesse naipe, mano. Né, cara? Também Que sou feliz, isso. tô feliz que a gente tem cada vez mais histórias incríveis, cara. Caras incríveis. E a gente aprende muito, que a gente tá aqui sempre vendo pessoas diferentes, que tem outros tipos de pensamentos, e todo mundo é uma pluralidade, né, cara? Aí, E a gente só inspiração, aprende. né, cara? Inspiradores, pessoas inspiradoras. Muita honra mesmo de estar aqui, ouvindo várias histórias, e hoje é mais um dia. Hoje está aqui o nosso sofá ali, a nossa poltroninha. Quem é, Kleber? Nada mais, nada menos que o cara que é empreendedor, Eita! um projeto gigantesco de futuro de franquias, Aí, se Deus quiser. casado, pai de filho, É, cristão. Posso falar o nome dele, Matheus? deve. João Pedro Passos. Seja bem-vindo ao Pod no Sofá. Fala, galera. Eu olho pra lá, né? Ainda tô começando a me Isso. acostumar com esse trem aqui. A casa é sua, cara. Fica à Fica à vontade. vontade. É isso aí, tua Show de câmera é bola. aquela lá, a nossa é essa Show de aqui, bola. tudo é nosso. Cara, Você feliz. fala pra onde você quiser. Você é o convidado. Show de bola. Pode deixar que o diretor vai pegar onde tá seu olho, isso é fato. Isso é bom, isso é bom. Mas diz aí, Kleber, quem é o João Pedro Passos? A gente quer descobrir, vamos iniciar dessa forma devagar, até a gente adentrar e saber tudo, a gente quer saber de Show. tudo. Quem é o João Pedro? Então, quem é o João Pedro, né? Sou filho da dona Nalva, do Antônio, pai da Maria Fernanda, que é o amor da minha vida hoje, minha filha, 3 aninhos de idade, casado com a Flávia e dono de padaria. E, olha aí. Aí, já deu spoiler. Já deu spoiler, Kleber. Ele tá andando de Fórmula 1, ele foi lá na frente já, né? Exatamente, cara. Falando de padaria, mas a gente vai, na padaria vai ser lá pro meio. Agora a gente vai começar a falar como é que foi tua infância, cara, onde você cresceu, nasceu Tá. aonde. Então, nasci no Rio, mas meu pai é do Ceará e minha mãe é da Paraíba. Então eu sou uma misturada forte aí, mas sou carioca. Mas eles se conheceram aqui no Rio, aqui. Se conheceram no Rio, me tiveram meu irmão. E é isso. E- Aí você nasceu no Rio, mas qual bairro? Nasci no Rio, nasci no Morro da Providência, no centro. Morro da Sou cria Providência. da Providência, dos Fica no predinhos. centro? Centro do Rio, Você- centro do Rio. Top, top demais. E aí, já visitou lá, Paraíba, seus pais ou só? Não, já morei no Ceará há 2 anos. A Paraíba eu não Olha aí. conheço, não. E você nasceu aqui, aí foi morar lá depois? Nasci aqui, com 9 anos fui pra lá, morei lá 2 anos. Meus pais ficaram casados aos 17 anos e se divorciaram. Aí quando eu tinha 11 anos eu vim pro Rio. E aí eu tô aqui até hoje com a minha mãe, não larguei mais. Meu pai mora lá no Ceará ainda. Ah, seu pai tá Só lá que a e... gente tem um bom relacionamento, bom contato. Como é que Ah, foi pra mora lá. você? Você já falou que tem um bom relacionamento, mas como foi pra você essa questão de separação dos seus pais? Então, foi muito ruim porque eu acabei virando um homem da casa com 11 anos de idade, né? Minha mãe sempre me sustentou de tudo, ela era diarista, né? Hoje ela trabalha comigo, mas ela era diarista, então foi muito difícil porque assim, eu era o filho mais velho, com 11 anos, meu irmão tinha 9, né? Tem uma diferença curta de idade. Então acabou que eu assumi muitas responsabilidades, por exemplo, cuidar do meu irmão, que era um pouco mais novo do que eu, esquentar comida, essas coisas, eu comecei a fazer arroz com 11 anos de idade. Pô, virou homem da casa, tive né, que cara? virar Aí, homem da Matheusão, casa, foi Achei bravo. um tão precoce quanto eu, hein? Tá me zoando aí, Pô, ó. cara, porque o Kleber, contextualizando aqui, o Kleber é o cara que eu já falei com ele no último episódio, eu falei, ó, pra estar aqui, tem que estar falando a verdade. Verdade. O Kleber falou que terminou o ensino médio com 17 anos, Não, 15 anos, 15 pra perdão. 16. 15, pô, cara, qual é? Eu falei, não, 15 pra você tá 16. mentindo. Virou homem. Verdade. 15 anos, pô. Quem termina o ensino médio com 15 anos, cara? Mas o cara foi que Verdade. terminou. Começou Ó. a trabalhar com quanto? 14. Não, trabalhar de carteira assinada com 14, mas já trabalho desde os 11 também. Caraca, Desde os tirou 11. onda. Trabalhou É. com gado. Então, cara, esse cara tem uma história. Maneiro. Vai ter um dia, eu sempre tô prometendo, tô devendo já os internautas, a nossa Aí. audiência. Esse cara aí, e eu vou estar entrevistando ele, porque
A gente tem que ver a história desse cara aqui. Esse cara tem história pra caramba. Maneiro. E é uma honra estar recebendo. Isso aí, cheio de babação de ovo, né? Deixa isso pra outro episódio, né? Mas é verdade, tá Mas tão precoce quanto ele. Maneiro. O Kleber já também... Encontrei alguém tão precoce quanto eu, né? Virou também pai de... Virou o homem da casa também, com essa idade? O homem da casa não, mas eu comecei a me manter muito cedo, né? Porque meus pais também se separaram, assim como os seus, mas foi assim, meus pais ficaram pouco tempo casados. Aí minha mãe conheceu um outro homem, que esse homem passou a ser o nosso pai, né? Tenho muito orgulho. Um abraço pra você, tio caçula, Nilton de Almeida Jesus, que foi meu padrasto. Hoje ele também não está casado mais com minha mãe, mas viveram 18 anos juntos. Maneiro. Mais tempo do que meu pai viveu com minha mãe. Maneiro. Eu não passei a ter as responsabilidades do lar, né, da casa, mas o meu padrasto me incentivava a ter algumas responsabilidades, tipo comprar o gás, ajudar em alguma coisa. Eu também não entendeu? fui provedor com 11 anos, né? Minha mãe se matava ali 4 vezes ali, vivia trabalhando pra não deixar faltar nada. Mas acabou tendo responsabilidade que talvez não teria caso isso não tivesse ocorrido, né? Obviamente. É normal, é natural, né? Muita responsabilidade. Mas isso que você falou, é importante os pais fazerem isso, né, Kleber? Sim, um caso ali seu aconteceu algo que levou a isso. Mas assim, a gente sempre dificultar um pouquinho a vida dos filhos é bom que cria aquela casca, né, pra vida. E cria uma responsabilidade muito boa, né, cara? Porque hoje eu tenho um filho, fui pai também muito precoce, né, muito jovem. Fui pai com 18 anos de idade. Caraca. Meu filho hoje vai fazer 15 anos já. E hoje eu percebo que, por eu não aplicar isso que foi aplicado em mim no meu filho ele corre um pouco solto, né, em algumas coisas, foge de alguma responsabilidade, nem lavar uma louça gosta de fazer, nem arrumar a própria cama. Eu digo pra minha mãe que se ela tivesse casado com meu pai até hoje, talvez eu ainda não teria construído nada. Porque a gente tem aquele ditado popular, né, que diz que avô rico, né, o pai gasta, o neto tem que reconstruir e tal. E eu vejo um pouco disso também, porque meu avô era um comerciante muito respeitado lá na época, né. Meu avô tinha bastante bens, era dono de casa de engenho, vendia gado no Ceará, casa de engenho casa de engenho aquelas que faz rapadura, esse negócio isso, rapadura, mel, né? Isso. Eles chamam. E vendia tapete, meu avô tinha laranja, café, essas coisas. E aí o meu pai já teve uma vida muito mais tranquila, né? Teve uma vida muito mais tranquila. Infelizmente, quando meu avô faleceu, meu pai e minha tia, eles tiveram algumas adversidades, não souberam ali gerir algumas coisas, e aí o patrimônio acabou diluindo, né? A ponto, meu pai hoje se recuperou, tá bem, mas teve que trabalhar muito e de uma forma que não precisava ter trabalhado para poder estar ali, né? Por isso que eu acho que eu comento com a minha mãe, talvez se tivesse, meu pai era super protetor, meu pai é aquele cara que, eu que levava a bola, quando se separaram não era eu que levava a bola mais, eu tinha que chamar o cara para trazer a bola, então acho que às vezes o pai protetor demais, ele protege tanto, né? Que deixa o filho meio ainda sem responsabilidade, como você falou. Mas sua mãe chegou a casar de novo também? Então, minha mãe casou agora, depois de muitos anos depois. Vocês já estavam tudo criados, né? Eu já nem morava mais com ela. Entendi. E o seu avô teve esse curso. Porque você falou do seu avô, eu falei, cara, você vê como as coisas se repetem às vezes, né? Com o tempo. Meu avô. Mas ele teve muito humilde, veio de uma família muito humilde, meu avô. Mas ele, lá da Paraíba mesmo. Lá do Ceará. Pai do meu pai, isso. O pai do seu pai. Não, mas ele teve esse comércio grande lá no Ceará. Lá no Ceará. Entendi. Isso, lá no Ceará. E pra você ver, as coisas ficam no sangue, né? Olha o cara aí hoje é o cara que, poxa, tá bem no comércio e, eu considero você um exemplo de verdade. Legal. A gente vai entrar nisso, mas a gente quer agora saber um pouco mais sua vida de casado, porque eu não sou um cara casado, o Kleber já é um cara casado. Eu sou casado. Eu falo assim, qual é o desafio que tem? Porque assim, os padrões de hoje, que não que seja correto ou incorreto, assim, você casou relativamente novo. Você tem 3 anos de casado, que você falou, né? Então, mas qual o desafio, assim, onde conheceu? Onde quer descobrir primeiro o João, antes de tentar no comércio e tudo mais? Estudou no mesmo colégio que eu. Estudou no mesmo colégio que você? Você, não. Você. Eu sim. Tá, achei que era sua esposa. Sim, eu estudei. Então, tipo, eu era meio atacado naquela época, né? Eu conheci minha esposa, tinha 14 anos. Aí eu fazia evento, né? Então já empreendia com 14 anos, que a gente fazia, era matinê na época, né? A gente organizava, eu vendia ingresso e tal. A gente se conheceu nisso, né? Ela nunca tinha conhecido igreja, nada disso ainda. E aí a gente se relacionou durante, com 15, 16 anos a gente começou a se relacionar. Aí até a gente foi levando, até o momento que ela falou, não, ou a gente fica sério e vai ter algo sério, ou chega.
E, tipo, ela era uma menina muito diferente das meninas normais com 17, 18 anos. Ela já tinha responsabilidade, já trabalhava e tal. E aí eu falei, não, pô, é isso. E aí eu fui, a gente assumiu um namoro, a gente namorou, casei com... Cara, que eu errei, não tenho 3 anos de casado não, tenho 4 anos de casado já. Vou tomar esporro, vou tomar esporro. É isso aí. Tem que pedir desculpa pra ela lá, porque que mulher fogo, cara. Quando erra assim... Não, mas ela também me confundo, a cabeça cheia. É porque passa muito rápido, né? Passa muito rápido, aí a nossa mente não acompanha esse tempo passando rápido assim. É verdade. Tem vezes também, eu peguei minha certidão de casamento, foi ontem, Matheus. Aí eu vi, falei, cara... na minha cabeça eu tinha casado em 2020, eu casei em 2019. Caramba. Na minha cabeça eu tava casado, eu casei em 2020. E aí, com a nossa idade, né? As meninas são muito mais maduras que eu. considero elas as mulheres mais maduras do que a gente em quase tudo. Sim. Quase tudo, se não tudo. Né? E a minha esposa, ela é muito à frente, cara. Ela é muito à frente. Hoje, por exemplo, eu tô aqui e ela tá estudando. Eu acordo de madrugada, ela tá estudando. Ela tem as responsabilidades dela, né? Tipo, nossa filha, quando era recém-nascida, era nossa filha de um lado e o computador no outro estudando. Caramba. Então, tipo, ela sempre foi uma referência pra mim de... Como é que eu posso dizer? Eu trabalho muitas horas, às vezes, no dia. Então, tipo, pra mim isso é algo normal também, porque eu convivo com uma pessoa que tem a mesma pegada que eu, entendeu? Ela é um nível de responsabilidade top. Então isso me atraiu. E aí eu fiquei num relacionamento, então eu vou morrer nesse relacionamento, se Deus quiser. Deus quiser. Deus quer, com certeza. E você falou que quando vocês se conheceram, você ainda não tinha tido a experiência assim, na vida cristã. E como iniciou isso na sua vida? Então, na verdade, a minha mãe sempre me levou, só que eu, de fato, ainda não tinha tido um encontro com Cristo, né? Mas eu sempre tive esse anseio no meu coração. Eu acredito que o Espírito Santo sempre me incomodou. Apesar de eu ainda não ter tido um encontro com Cristo, o Espírito Santo sempre me incomodou. Exemplo, às vezes eu tava, sei lá, numa chopada e eu ficava incomodado com aquele ambiente, com aquelas coisas e tal. E aí eu fiquei pensando, caraca, eu preciso procurar. Até um dia que eu falei, cara, eu vou na igreja. Um amigo meu me convidou. Eu postei no Twitter. Esse cara, ele foi meu gerente. Hoje ele saiu da empresa, trabalhando em outro lugar. Mas ele era o líder de uma célula, na Sara Nossa Terra. E eu tava no Twitter, né? Hoje em dia eu não tô usando mais não, mas eu vou voltar. Mas ele tava lá e eu postei assim, incrível como eu tenho tempo pra tudo, menos pra Deus. Aí ele respondeu assim logo em seguida, não seja por isso, tô indo te buscar pra uma célula. Caraca, o cara pegou o gancho. Pegou. Não só pegou o gancho como ele foi. Eu sou muito grato a ele. Tipo, é Elvis o nome dele. Ele tá até hoje no ministério, tá buscando, é líder lá também. E ele falou assim, cara, tô indo aí te buscar. E a gente não tinha se falado pessoalmente nunca. Caraca. Ele só me seguia, eu seguia ele e tal. Falei, caraca, mano, eu não vou não. Tal. Mas enfim, ele deu meu endereço, achando que não ia dar em nada, ia ser outro em dia. Passou um tempinho, ele tava lá, me encontra em tal lugar. Tá bom. Foi lá e me levou pra célula. A partir desse dia eu comecei a ir toda semana. Eu gosto muito de comunhão, de mesa. Me amarro, acho um tempo extremamente necessário. E aí fiquei. E aí a Flávia um belo dia foi na igreja. Flávia é sua esposa? Esposa. Foi na igreja. E aí eu comecei a trabalhar no final de semana e ela continuou indo pra igreja. E aí começou. E aí foi aí, eu acredito que foi por isso que a gente casou, que a gente se relacionou e que a gente levou a sério e que a gente tá junto até hoje. Eu costumo falar que se não fosse, não a igreja, mas se não fosse a presença do Espírito Santo no nosso relacionamento, a gente não teria casado tão cedo, né? Porque tanto a minha mente quanto a mente dela foram renovadas pra que a gente pudesse ter o relacionamento de hoje. Porque senão, pô, com 21 anos ninguém pensa em casar. Isso é verdade. 21 anos de idade. Tem muitos exemplos assim, né? Que as pessoas vão à igreja e tem esse tipo de... Transformação de mente. Incrível. É muito. Mas deixa eu perguntar, os seus pais sempre foram cristãos? Seus pais, no caso você falou sua mãe. Meu pai, minha mãe. Sua mãe sempre foi? Desde que eu nasci, minha mãe... É mesmo? Minha sempre mãe te levava... É minha responsável de oração. Ela ora por mim o tempo todo. Acredito que várias coisas que eu vivi foram fruto de orações dela. Cara, inclusive vou dar um salve aí, um abraço pra essas irmãs guerreiras, que, cara, também minha mãe é assim. Minha mãe até brinca comigo, que ela fala assim, eu tenho que ficar passando óleo no joelho, de tanto ficar de joelho orando, clamando, e às vezes a gente nem sabe que existe... Não, pessoas, não só mães, né? E quantas pessoas que estão ali orando, a gente não entende o que está acontecendo. Mas sim, muito livramento acontece por intermédio dessas pessoas que estão orando e clamando pela gente, né, cara? As pessoas às vezes não entendem, né? Às vezes as pessoas acham que eu sou cristão também, né? Acho que tudo quer espiritualizar tudo, né? Só que, na realidade, tudo é espiritual. Eu e o Matheus, a gente fala muito sobre isso daí, tudo é espiritual. A gente acha que
que andar na rua e livrar de um acidente, ele acha, foi uma coincidência. Não é coincidência, é porque o mundo realmente gira em torno de um mundo espiritual. Com certeza. Né? E você falou que você não tinha tido um encontro ainda com Deus. O que seria esse encontro com Deus? Então, vamos lá. Por exemplo, quando eu era mais novo, né? E minha mãe me levava pra igreja. Então, exemplo, às vezes a gente está lá por um hábito. Por exemplo, minha mãe me criou me levando pra igreja todo domingo, né? Exercendo o que a Bíblia pede pros pais fazerem. Eu faço isso com a minha filha hoje. Mas, por exemplo, eu tô lá com a mão levantada e tal. Mas ainda incrédulo, porque eu ainda não tinha tido a minha primeira experiência com Deus. E aí eu saí desse ministério que minha mãe tava, fui através desse camarada que é o Elvis pra Sara Nossa Terra, ele me levou até lá. E aí eu fui indo ao culto, fui conhecendo pessoas. Por isso que eu falo sempre, eu conheço muita gente, tenho poucos amigos, mas os meus amigos, de fato, eles confessam a mesma fé do que eu. Então, tipo assim, quando eu tô desanimado, ele, pô, João, leva pro culto não e tal. E, tipo, se eu tiver desanimadão, eles vão lá e me buscam e me levam pra igreja. Então, assim, de tanto buscar, a gente foi começando a ter experiências com Deus no dia a dia. Exemplo, a primeira grande experiência que eu tive com Deus mesmo foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi a minha primeira experiência forte com Deus. E a minha segunda foi antes de abrir a primeira loja. Que aí eu tive uma baita experiência com o Espírito Santo, que foi a maior da minha vida, acredito eu. Até agora, entendeu? Aí o bacana, né, Matheus, que a maioria dos nossos convidados, né, professam uma fé, né, grandiosa, assim, por Jesus, pelo Criador, né? A maioria das pessoas que vieram aqui sempre, alguns nem são cristãos, mas professam uma fé gigantesca, tipo assim, tudo que aconteceu na vida delas, elas, né, levam pra Deus, né? Que foi por intermédio de Deus. E isso eu acho bacana, Matheus. Qual a sua opinião sobre isso aí? Eu acho importante, na verdade. E isso não é assim, não é proposital, não. A gente não busca pessoas só que professam, que tem essa fé, não. São pessoas aleatórias. Mas todos têm, isso é um padrão, né? Assim, todo mundo tem essa, atribui pelo menos dar graças a Deus de tudo que tem, conquistou. Isso aí pra mim, eu também atribuo, eu falo aqui. Eu não costumo falar muito de Deus, não, eu gosto de falar de Criador, né? É que eu já explico aqui sempre. Na verdade, eu entendo que Deus é um título, e o título que eu dou de Deus é pro Criador dos céus e da terra. Então eu gosto de falar mais Criador em vez de Deus em si, porque Deus a gente dá pra quem a gente quiser o título de Deus, né? Mas é importante isso, cara. E é um padrão que tem tido aqui no Pôr do Sofá. Isso não foi proposital, tá, galera? Isso não é proposital. Mas que bom que tive isso, essas histórias. Mas você falou, então, vamos já entrando já pra essa parte do comércio. Você falou que teve o primeiro grande encontro com Deus nessa abertura da primeira loja. E eu queria que você falasse mais detalhes disso aí. Como é que foi isso? Então, eu vou só puxar um pouquinho a história pra trás, né? Pode puxar. Porque o que acontece? Antes de empreender, eu nunca gostei de estudar. Minha esposa sempre não é apaixonada por estudar, não, mas sempre foi muito esforçada. E o que acontece? Quando só dar um parênteses, porque assim, eu também sou um cara que eu considero que eu não gosto de estudar, cara. Mas assim, quando eu tenho algo que às vezes dá aquela vontade de estudar. Isso, é com quem a gente gosta. Motivada, né? É diferente. Porque tem que ser motivado por algo também. Exato. Eu não sou aquele cara que acorda e vou ler alguma coisa porque eu preciso adquirir conhecimento. Isso, não. Eu tenho que me interessar por aquele assunto. Pô, mas quando a gente gosta, a gente quer aprender cada vez mais pra ficar mestre nisso, né? cara. Então, a gente tem um testemunho muito forte que antes de entrar no empreendedorismo, porque pra entrar nele tem que passar por aqui. Exato. O que acontece? Antes da gente casar, eu falei até com você ontem, acho que a gente trocou uma ideia no telefone, eu falei, antes da gente marcar a data do casamento foi um posicionamento de fé. Porque tanto a família dela, que eu amo, e a minha família, que eu amo, falando pro nosso bem assim, cara, como que vocês vão casar? Vocês não têm dinheiro. Vocês vão morar onde? Nossa renda era R$900 por mês, porque ela era jovem aprendiz do banco. Caramba, R$900. E eu tinha pedido demissão de um restaurante que eu sou muito grato a Deus, que eu tenho certeza que ele que me colocou lá pra aprender coisas que eu aplico hoje. Mas eu tava desempregado. E ela falou, João, você tem que trabalhar no banco porque você é comercial, você vai vender e tal, e meta e tal. E eu comecei a me apaixonar pela área bancária. Tipo, eu amo a instituição que eu trabalhei, eu nunca falei mal da instituição que eu trabalhei. Eu acho incrível como algumas pessoas conseguem falar mal, né? Porque, pô, eu trabalhei lá, tipo, lá tem tudo que uma pessoa pode querer ter. E ainda assim, isso é psicologia. A psicologia diz que 6, 7 meses depois que você entra no ambiente,
Aí você tá desempregado, aí você entra naquele ambiente. Você já começa a achar dificuldades naquele ambiente, cara. Isso é uma coisa que o mundo tá moldando a gente, porque a gente senta em mesa que só tem gente murmurando. Sim. Então a gente já começa a ver só defeitos naquele lugar e esquece do que passou antes de entrar ali. Então, em vez de a gente dar graças por aquele lugar, a gente começa a murmurar por aquele lugar. Você falou um negócio que me chamou muita atenção, que foi, desculpa até te cortar, é que você falou assim, pô, hoje eu sei que, porque eu passei às vezes por aquilo. E eu vejo muito isso repetido até na gente. Agora eu vou até compartilhar o Kleber aqui, pra quem não sabe, eu conheci o Kleber numa empresa também, trabalhando de CLT. Maneiro. E a gente trabalhou juntos e eu atribuo isso. Em outros episódios, provavelmente vocês já viram falando isso. É que eu falo, às vezes eu tenho a sensação que eu só fui naquele trabalho pra poder encontrar o Kleber e hoje a minha mulher também. Maneiro. Eu falo, cara, são duas pessoas que eu tirei de lá e assim, cara, o Kleber é meu irmão de vida, de verdade, assim, todos os dias eu falo com o Kleber. A gente saiu de lá e nunca deixou de se falar. A gente tinha certeza que a gente teria algo junto, né, Kleber? Legal. Certeza. E assim, eu atribuo muito a isso. E muitas das coisas que eu sei hoje foi graças a que eu passei lá, assim, muitas experiências que talvez hoje eu não sofra tanto em alguma coisa ou outra. Foi porque eu passei alguma dificuldade lá atrás, aprendendo nesse local de trabalho, que eu tive, querendo ou não, todo um suporte que você falou. E, poxa, não tem nem como reclamar, cara. Eu sou grato de verdade. Não sei se o Kleber compartilha da mesma... Compartilho, com certeza. No meu né, caso também foi parecido. Eu era funcionário público. Maneiro. Eu abri mão do meu cargo de funcionário público para tentar outro emprego. Né? Na verdade, eu queria empreender. Eu já tinha um CNPJ aberto, mas as coisas começaram a apertar até por mim não conseguir enxergar um pouco como sair daquele momento que eu tava, né? Aí eu me cadastrei para uma vaga. Foi até a empresa que o Matheus entrou, só que eu entrei 2 anos antes dele, se eu não me engano, ou 1 ano, eu não me lembro ao certo, né? E depois que eu conheci ele também, tipo assim, eu já tava, quando ele entrou, eu já falei com ele, cara, eu tenho uma meta aqui e tal, assim, assado, só vou concluir essa meta e vou embora. E, cara, eu também só quero ficar aqui nesse período. Não, tem pra isso, porque na verdade eu já puxa, não esquece o que você tá falando, não. É porque, na verdade, eu nunca trabalhei de CLT, só tive uma empresa que eu trabalhei de CLT. Legal. A vida inteira foi só autônomo, vamos falar assim. Legal. Então, foi a única empresa, por isso que eu falo, caraca, isso foi surreal, cara. E achar um cara assim desse, é difícil. E é difícil, pô, é difícil. Fora da caixa, né? Mas continua, Kleber, desculpa. E eu sempre trabalhei de CLT, né? Aí, quando ele entrou e tal, eu falei, cara, eu tenho um propósito, né, que eu quero só terminar aqui a construção desse projeto, tal. E eu não pretendo não ficar aqui, porque né, já tinha o sonho de trabalhar com internet, de empreender em outras coisas também, não só internet. Só que aí eu comecei a ver que o cara é o cara da internet, o cara que buscava o conhecimento. Eu falei, cara, Deus uniu isso aqui. E a gente sempre falava, cara, Deus uniu pra gente abrir uma parada, não tem jeito, a gente vai abrir ninguém é grande sozinho, coisa. mano, ninguém é grande sozinho, né? Tanto que esse projeto aí, desculpa te cortar, Matheus, eu tava com teimosia de abrir sozinho, ele seria o primeiro convidado. Sim, na verdade eu já tava desse lado aí. Eu seria o convidado. Ele seria o primeiro convidado. Aí no dia deu tudo errado, cara. Aí, sabe, Deus toca dentro da gente. Eu falei assim, cara, não vai dar certo enquanto você não estiver do meu lado. Você tem que estar comigo nesse projeto aí. Ele matou no peito, mano. E obrigado por ter matado no peito. Tamo junto. E hoje é um cara que, eu acho que 80% desse projeto é ele, né? Não tô menosprezando a minha participação, nem dando uma autovalorizada na dele, mas você só vai se tornar gigante porque você sabe reconhecer essas coisas. Mas o cara manja muito. Pô, hoje mesmo, né, antes dessa gravação, eu tava de cabeça quente, fazendo outras coisas ali. Ele chegou, deu uma palavra ríspida pra ele, falou, pô, mano, vou te respeitar teu momento. Aquilo me quebrou, tá ligado? Aí eu falei, pô, o cara tava fazendo outras coisas também, e eu que estressado e tal. Mas obrigado, tá, Matheus? Obrigado por você. Até emociona assim, pô. Sei quem você é e obrigado por estar junto nesse projeto aqui. Tamo junto, mano. Vamos pra cima. É que Deus une isso, as pessoas que estão no mesmo propósito, cara. De verdade. Com certeza. E do Kleber eu sinto isso também. A gente tá querendo não indo pro mesmo caminho, a gente tem a mesma intenção. Mesma visão, né? E indo, caminhando e caminhando. Tem um propósito. E a vida é assim. Agora, retornando ao que a gente estava falando no início, eu vejo a vida como fosse uma visão progressiva, como se fosse subir uma montanha com neblina. Sabe quando a gente tá no carro subindo, a gente só vai vendo conforme a gente vai andando, a gente vai entendendo. A gente fala, caraca, ainda bem que eu passei aquela dificuldade lá atrás. E é o que você falou da instituição bancária e do restaurante, né? Que você falou? É isso, do restaurante. E aí eu tinha me estressado lá e tal. E eu sempre fui um cara muito calmo. E aí eu junto as coisas assim e falo, poxa, Senhor, não é isso que o Senhor tem pra mim e tal. Só que eu entendi que naquele momento eu devia estar ali. Mas por quê, João?
Pô, eu aprendi a controlar estoque, eu dobrava toda hora. Eu aprendi o que é uma cozinha de delivery despachando pedido, um estresse, sabe? Trabalhar sob pressão, algum erro, porque os erros vão acontecer, e você ligar e falar com o cliente, olha, eu tô te mandando uma cortesia, você desculpa e tal. Então esse jogo de cintura eu aprendi lá, fiquei um tempo lá, foi um tempo maravilhoso. Mas enfim, o testemunho é o seguinte, minha esposa, ela era jovem aprendiz desse banco que a gente trabalhava, e que ela trabalha até hoje, ela seguiu, e tá lá até hoje, subiu bastante, graças a Deus. E eu tava desempregado, ela era jovem aprendiz, ganhava R$900 por mês. E eu tinha pedido demissão do restaurante e a gente com a data do casamento marcada. Caramba, cara. O pessoal falando, que maluquice. E a nossa família falando, cara, vocês estão ficando doidos. Vocês estão sendo imprudentes e tal. Só que a gente tinha recebido uma palavra. A gente tem, tipo, uma noção que a gente só vai ver o que Deus tem pra nós quando a gente der o passo. E a gente tinha uma liderança, né? O pastor Pedro e a pastora Simone, então hoje lá em Florianópolis, estão lá na Mevan. Mas eles foram... com eles que eu tive a primeira experiência, eles que gastaram tempo, investiram tempo junto com o Elvis, nosso líder também. E aí, o que aconteceu? Ela falou, João, cara, você tem que ir pro banco e tal. E aí a gente se trancou 45 dias para fazer algumas certificações lá na FGV de Botafogo. E foi o meu maior desafio. Eu falei, pô, mas eu não tenho nem história, porque eu nunca gostei de estudar. Eu era o aluno do fundão, me formei no ensino médio na marra. Bagunçava tudo. Eu falei, caraca, senhor. E eu sou muito imperativo, sou muito do movimento. Então, assim, eu estudava andando e ela sentada. E eu andando pela casa e a gente trocando ideia. Foram 45 dias exatos, assim, e a gente estudando de manhã, de tarde, de noite, comia estudando. Ela tinha tirado férias, algo assim. E aí, beleza. Quando tava na semana, 2 semanas pra chegar a data do nosso casamento, chegou lá a primeira entrevista pra eu fazer. Aí, tudo bem. Aí, antes de eu ser entrevistado, ela foi promovida. Amém. Do nada. Do nada não, né? Deus a gente acha que é do nada. A gente acha que é do nada. E aí, eu fui para uma entrevista de estagiário, e a mesma pessoa que promoveu ela hoje não tá nem mais na regional, a mesma pessoa que promoveu ela foi a pessoa que chegou assim para mim no final da entrevista e falou, olha, hoje não foi e tal, mas amanhã tem uma entrevista para tal cargo. Eu fui para entrevista de estagiário. Eu era o único estagiário da entrevista que não era formado ainda. Só que eu já tinha a certificação. E aí eu fui para essa outra entrevista que já era para um cargo acima do que o cargo que a minha esposa foi efetivada. Então eu fiquei, caraca, Senhor, me abençoe e tal. Só gente mega preparada. E aí ela fez as perguntas e tem coisas que... Por isso que eu falo que tudo é espiritual, porque eu não consigo explicar nada sem colocar Deus no meio. Então, assim, ela fez uma pergunta lá para todo mundo. E essa certificação só tira quem realmente quer trabalhar no banco ou quem não tem plano B. E eu costumo falar que quem tem plano B não merece viver o que quer viver. Exemplo, na minha época eu não ia empreender, não tinha na minha cabeça de empreender. Então assim, eu falei, caramba, Senhor, esse aqui é meu plano, é meu único plano, me abençoa e tal. E ela fez uma pergunta, mas por que você deve trabalhar aqui, né? Aí eu falei, cara, e não fui eu. Foi o Espírito Santo. Foi na hora. Você acabou. O último que acabou de falar. Eu era o último a falar. O cara na minha frente tinha acabado de falar e não tinha nada pronto pra falar. E aí o Espírito Santo veio. Então, eu acho que quando a gente quer realizar uma coisa, vocês começaram um podcast. Então, vocês se prepararam muito antes do podcast, porque vocês queriam o podcast. Claro. Vocês não tinham outra coisa em mente. Não. E aí eu falei, então, aquela certificação que todo mundo falou que tá estudando, que vai tirar... Eu já vim com ela na mão, então já fui preparado com a certificação dizendo, ó, é isso que eu quero pra minha vida. Porque eu não tenho plano B, eu tô aqui na entrevista hoje com você sem plano B. Se eu não passar nessa entrevista, eu vou pra uma próxima, só que nessa instituição, porque eu também escolhi essa instituição pra trabalhar. E hoje a instituição que minha esposa trabalha, o banco que ela trabalha, eu acho que é o melhor banco pra se trabalhar. Isso foi reconhecido já várias vezes. Então, e ali eu fui contratado e foi uma bênção. E eu fiquei quase um ano e meio lá. E quando Deus deu a direção para empreender, aí foi a loucura, né? Minha mãe era o emprego dos meus sonhos, minha mãe diarista, eu já tinha conseguido ajudar e tal, porque lá os benefícios são muito bons. Então você pega cartão alimentação, cartão refeição. Minha esposa ajudava a mãe dela e eu ajudava a minha. Então assim, eu costumo dizer que é o meu Isaac, né? Quem é cristão sabe que a história é muito top, eu tive que entregar aquilo que mais me custou, né? Que foi o meu emprego. Eu estudei pra caramba pra estar ali e tal. Mas o que foi, assim, essa virada de chave, assim?
E você tava ali, o que você falou, benefícios incríveis, é um ambiente confortável ali. Né? Naquela estabilização que todo mundo sonha, né? É o que todo mundo... E jovem, eu era mais jovem do que o jovem aprendiz da minha agência, então eu sabia que tinha sido Deus. Então aí, como é que foi essa mudança? Só que os meus planos são bons, os planos deles são melhores que os meus. Né? E aí, um belo dia eu saí de casa com a mochilinha nas costas e tava indo lá pro ponto de ônibus pra chegar na agência. E eu passei em frente a um estabelecimento que não tinha nem placa de aluga e nem placa de venda. E Deus falou, é aqui. E essa ideia de padaria veio de um pai de um amigo meu, que tem uma padaria ainda. Eu até comentei com ele ontem lá. É o seguinte, eu vejo a padaria como um lugar que vende tudo, né? Tem a açaiteria. Sim, ela vende só açaí. Né? Aí tem a lanchonete, que só vende, né? Lanchonete. Tem o restaurante, que só vende almoço, né? A padaria também vende almoço. Aí tem trailer de sopa, a padaria também vende sopa. Então, eu sempre falei, caraca, isso é um negócio bom. E Deus foi testificando aquilo no meu coração, porque a gente acha que a gente nunca é capaz de realizar as coisas que ao nosso ver são grandes. E aí Deus falou comigo, eu parei, abri a mochila, tirei uma folha do caderno, escrevi meu número de telefone e joguei embaixo da porta. E aí, um tempo depois, o cara me retornou a ligação. Não, debaixo da porta, eu acho que eu me perdi nessa hora aí. Na porta do estabelecimento, que tava fechado. Não tinha nem placa de aluno nem de venda. Só jogou lá e pronto. Só joguei lá, quero negociar em meu número e meu nome. E aí eu coloquei lá, e aí alguns meses depois ele entrou em contato comigo. Só que, pô, eu era garoto. Mas escreveu alguma coisa assim ou só deixou o número Escrevi, mesmo? Quero fazer negócio. Sim. E o meu número. E aí ele falou assim, pô, mas quantos anos você tem, né? O que você pode dar de garantia? Eu falei, cara... A garantia só a palavra. É a palavra e o que eu tô estudando muito pra isso, né? Quero empreender, quero abrir uma padaria e tal. E aí foram um tempo se passando, a gente foi negociando e aconteceu do nada. A gente foi até São Paulo, comprou uma padaria que tava quebrando. Aí eu e minha esposa, a gente ficou comendo arroz e ovo, né? Juntando dinheiro pra esse propósito. E aí apareceu o meu irmão, que é assim como você tem ele, eu tenho um que é o Michael. Eu acho que devia ser um convidado pra cá, que ele tem a história mais top do que a minha. Vamos atrás dele. Já tá o convite aqui, tá um compromisso público. Ele tem, Michael, vamos atrás de você. Tem uma história muito top. Aí eu falei, irmão, e ele é empreendedor nato desde sempre, ele nunca foi CLT. Ele falou, pô, irmão, quanto que precisa? Eu falei, cara, no mínimo X, só que era no mínimo mesmo. Era no mínimo. E ele também tava começando. E ele falou, pô, eu topo. E a gente foi a São Paulo, achamos uma padaria que tinha fechado, compramos o maquinário, e aí é interessante como o inimigo ele tenta colocar coisas no meio do caminho, né? Aí a gente foi lá, chegou lá e pagamos. Quando a gente pagou a questão do maquinário toda, quando a gente chegou no Rio de volta, o Pix se tornou para nossa conta, né? Pra ali a gente negociar nossos princípios. Foi ali que foi, caraca, mano, tudo que a gente... teste, né, cara? E aí o inimigo falando, cara, é Deus que tá devolvendo. Pô. Aí a gente ia prejudicar uma família lá. E aí a gente tornou esse Pix de volta. Na Rio São Paulo, a gente foi parado pela polícia. E aí o maquinário, o cara perdeu todas as notas, já não tinha como ligar pra loja pra buscar. Mas tinha os manuais, tinha tudo, a gente sabia que não era de como é que se fala? Procedência duvidosa. E aí, quando a gente viu a polícia parando, a gente já sabia que teria esse risco. Caraca, assim. Pronto. Acabou. Aqui deu ruim. Aí eu acho que foi um testemunho muito grande também, porque graças a Deus os policiais eram cristãos. Caramba, explicamos a história pra eles. Eles abençoaram a gente, falando, cara, vai ser uma bênção, vocês vão prosperar. Vai lá, a gente entende, a gente tá vendo aqui os manuais. Esquece a nota fiscal, pode ir lá, vão viver o sonho de vocês. E aí foi bênção, cara. A gente abriu nossa primeira loja. É nisso aí, mas esse aí até então tava vocês dois juntos como sócios, é isso? A gente já foi pra São Paulo como sócio e a minha esposa foi com a gente. A gente foi de bate e volta no mesmo dia, a gente não tinha dinheiro pra pagar ajudante. A gente carregou umas máquinas super pesadas. Tipo, tem máquina que pesa 300 quilos. Eu nunca botei, eu não sou maromba. Eu não gosto de academia, né? Então, assim, foi uma experiência... Caraca, aí já voltou pra cá. Quer falar, Cleber? Porque na verdade quando você começou a falar, eu achei que você ia comprar uma padaria lá em São Paulo. Eu também pensei isso. Você comprou só os equipamentos de uma padaria que está sendo fechada. Isso. Eu tinha entendido isso também. Inicialmente eu acabei entendendo dessa forma, mas aí você foi buscar os equipamentos para abrir a sua padaria no Rio de Janeiro. Isso, para abrir no Rio de Janeiro. Aí.
E aí nós abrimos a primeira padaria na Barão de Tapajipe, ali no Rio Comprido, né? E foi uma bênção. Acho que eu comentei com você ontem também. Lá a gente abriu com tudo quebrado, mano. Era vitrine com vidro quebrado. Foi uma loucura. Era eu e mais 3 funcionários. Essa padaria tem 20 e poucos funcionários. Mas esse local aí já é o local daquele que você botou o papelzinho. Isso, é o lugar, o cara já... é o lugar da promessa. Ali é o lugar Isso aí durou quanto tempo? De você ter colocado o papel até a inauguração? 6 meses. 6 meses. 6 meses orando muito. Porque o cara queria alguém mais preparado. Alguém com recurso. Eu não dei nem depósito. E ele não conseguiu ninguém, tem que ser esse cara mesmo, não tem jeito. Senão cara, meu imóvel tá fechado. Vou pagar IPTU, vou pagar um monte de coisa com o imóvel fechado. É melhor ir. E graças a Deus, a gente honrou tudo, foi uma benção. Aí você iniciou nesse ramo de padaria, mas assim, você já tinha alguém que já tinha feito isso antes? Então, tinha um pai de um amigo meu, né? Sim. Que ele tinha padaria. E eu estudei muito sobre padaria. Eu, acho o trigo uma coisa abençoada. O pão uma coisa abençoada. E eu falei, caraca, e Deus, eu acredito que nenhum cara com 20 anos de idade vai querer abrir uma padaria. Aí eu pensei, é Deus que dá tanto querer quanto efetuar. Eu vou abrir uma padaria. E aí fui, sem saber nada. Eu fui aprendendo assim, pela misericórdia de Deus. Hoje eu considero que a gente já sabe um pouquinho. Mas você estudou sobre padaria? Você nunca teve experiência, assim, trabalhando numa padaria? Não, nunca tive experiência. Eu tive uma experiência, de ir lá, observar, mas a fundo não. Caraca, Caraca, um desafio tanto, né? E, assim, a primeira empresa que eu abri foi no ramo de formação minha e de uma experiência vasta que eu tenho de uma empresa que trabalhei, na área de tecnologia. Top. A gente, quase não vê ninguém de assim, eu não tenho conhecimento nenhum disso, mas é isso que eu quero abrir. Eu fui sem conhecimento nenhum, fui igual um maluco, cara. É coragem, né, assim, a vida premia pessoas assim, sabia? Mas foi o que você falou de plano A, que tem que dar certo. Não tinha plano B, né, cara, eu larguei o emprego dos sonhos. Minha mãe ficou muito preocupada com o João. Mas antes de você fazer isso, você já tinha largado ele? Ou assim, nesse larguei momento de eu em nenhum momento, antes da empresa faturar R$1, eu já pedi demissão pra poder já inaugurar. Tava ali, assim, tenho que fazer dar certo, né? 3 meses antes, 2 meses, eu já larguei o emprego. E é por isso que eu falo a importância de casar bem e casar certo. Porque, cara, a minha esposa foi alguém que Deus separou. Que ela bate no meu braço e fala assim, dá tudo errado, eu ainda tô aqui. O máximo que pode acontecer é você ficar sem emprego e a gente sem dinheiro, porque todo o nosso recurso que a gente tinha juntado tava ali. Então isso me tranquilizava muito. Uma mulher que não se preocupa em shopping, em coisa supérflua. De você saber que você pode estar sem nada que ela ainda vai estar ali. Então, assim, isso faz toda a diferença. Isso foi isso que fez dar certo. Essa tranquilidade. Eu acho que a gente fez uma coisa muito certa na nossa vida desde o início. As nossas finanças, elas foram juntas desde o noivado. Ela não tem o salário dela e eu o meu. Ela não tem as contas conta da casa, né? A gente o mais assertivo possível, né? Assim, eu acho, eu não sei se isso é uma regra, mas assim, foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida, entendeu? Foi juntar as finanças e ela entender. Hoje eu evito levar problema da padaria pra ela. E ela não leva o problema do trabalho do banco dela pra mim. As nossas finanças são juntas. Eu acho isso muito importante. Você falou um ponto aí, cara, que eu acho que isso é um problema em muitas famílias, né? Quando não falo nem só a mulher, não. Não falo nem o homem só a mulher, não. Eu falo quando do casal decide, né, abrir mão, né, de algo certo, né? Algo ali que dá estabilidade para empreender, né? É algo que aparentemente aos olhos de quem tá enxergando é só um sonho. Ninguém acredita que vai dar certo no início, né? É só um sonho. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? O outro que não tá ali no mesmo empreendimento, acreditar, né? Apoiar. Eu acho isso muito bacana, porque tem um ditado que eu vejo, assim, muito em redes sociais, né? Apoiar depois que dá certo não é apoiar, poxa. Porque eu tô vendo o teu resultado. Não, eu sempre soube que ia dar certo. Eu sempre soube. Quero ver apoiar lá atrás. Enquanto não tá dando, né? Igual a gente no podcast aí, né, Matheus? A gente sabe o que a gente enfrenta e sabe também mais ou menos o que você enfrentou. É muito complicado. Ainda mais a gente como chefe de família, cara. Sim. A gente vê que a gente começa a empreender sem entrar R$1 dentro de casa. Você fala, caraca. E minha esposa bancando tudo. Eu falo, meu Deus, a mente da gente buga. Mas a vitória vem, né, cara? E assim, isso que ele falou me chama a atenção. É que é um voto de confiança, cara. Você fala assim, cara, vai dar certo que eu tô aqui segurando a onda porque eu sei que você vai conseguir.
Pô, isso aí é impagável, E cara. isso motiva, cara. Sabe por quê? Porque você tem um dever dentro de você de não frustrar aquela pessoa que tá acreditando em você, cara. Mas mais do que isso, cara, eu outro dia, isso ela me falou, não tem nem 2 meses, não tem nem um mês. Ela falou assim, eu falei, caraca, Flávia, é muita responsabilidade, né? Tipo, eu tava vendo a folha de pagamento e, tipo, números, tipo, bizarros, mano, que a gente acha que nunca vai ter acesso a esses números. E aí ela falou assim, pô, não se preocupa, o máximo que pode, o que de ruim pode acontecer é a gente ficar sem dinheiro. Cara, isso traz uma tranquilidade pra gente trabalhar, uma leveza pra gente trabalhar bizarra. Você não tá se preocupando com o dinheiro em si. Você tá preocupando em fazer acontecer, em fazer algo estruturado. Você nem se preocupa com agora com uma palavra dessa, entendeu? O que ferra com o relacionamento, né, Matheusão? Assim, o meu ponto de vista é porque eu percebi em um relacionamento que eu vivi e percebo no relacionamento de outras pessoas. Não é falta de dinheiro, cara, que destrói o relacionamento. Não. É falta de comunicação. Falta de convivência. Porque muitas das pessoas, quando passa uma dificuldade, tipo assim, igual eu vivi a minha, você viveu a sua, a gente quer se enterrar no nosso mundo. Não quer transpassar isso pro nosso cônjuge. Tipo assim, cara, eu tô passando por um problema, me ajuda. Pega aqui na minha mão, me ajuda aqui, porque eu acredito nisso que eu tô fazendo, mas eu preciso que você esteja aqui comigo. Já as pessoas, não, elas se fecham no mundo dela e eles querem se defender atacando. Eu percebo muito isso em multirelacionamento. E isso, você não viveu isso no seu. Você teve uma pessoa apoiadora do seu lado. Não, eu tenho a melhor esposa do mundo. Não. E assim, qual foi a maior, tipo assim, o que você tirou de bom nisso daí? O que você transpassa para outras pessoas? Você deve aconselhar outros casais, né, através disso que você viveu. O que você passa para as pessoas com isso que você viveu. E passa até hoje, tá? Tipo, por exemplo, agora, recentemente, a gente tem vivido uma crise, porque, por exemplo, a empresa já teve momentos muito melhores do que a gente está agora. A gente abriu uma nova loja, que ela foi a primeira vez que as coisas não deram certo de cara. Então isso me frustrou muito, porque, tipo, a primeira loja foi uma benção, a segunda loja foi uma benção, o início da fábrica foi benção, que a obra a gente parou também por falta de recursos. Então, assim, é muito importante a gente falar que não é só vitória. Porque, assim, lá no início da primeira loja, onde tudo deu certo, onde foi uma benção, eu construí tudo que a gente fez, foi a partir desse lugar. Nessa primeira loja, eu quase quebrei 3 vezes no primeiro ano. Então, tipo assim, o pessoal acha que vai abrir e vai dar certo primeiro. E vai dar certo, irmão. Entendeu? Então, tipo, eu errava tudo. Tudo que eu fazia dava errado. Só que a tranquilidade dentro de casa me fez acreditar mais ainda no processo que eu tava enfrentando ali, entendeu? E aí nós vencemos o processo, foi uma bênção. Nós abrimos a segunda unidade, foi uma bênção. E aí eu atribuo tudo espiritual, porque, vamos lá, eu tava cheio de Deus na primeira, muito cheio de Deus. Muito cheio de Deus. Por que eu falava que tava? Porque no ministério a gente tem vários momentos frios, momentos quentes. E essa é uma das minhas preocupações. Na primeira loja que eu abri, eu tava tão cheio de Deus, e isso eu te falei também ontem, lá na pré-entrevista, eu falei o seguinte, eu fiz um louvorzão lá, tipo worship lá, dentro do estabelecimento, que hoje é o principal, é o que mais vende, é o nosso porto seguro, né? E eu fiz um louvorzão lá e uma vizinha veio, olha, você já começou errado, porque nenhum vizinho vai comprar com essa bagunça que vocês estão fazendo aí. Só que a resposta já veio na lata, porque não fui eu que respondi, foi o Espírito Santo. E quando a gente tá cheio, nossa resposta não é nossa, é do Espírito Santo. E aí a resposta foi, mesmo que nenhum vizinho compre, se Deus estalar o dedo, mover uma palha, vai ter uma fila de gente aqui pra comprar. E foi o que aconteceu. Alguns vizinhos no início ficaram chateados por conta daquela bagunça santa que a gente fez lá no lugar. Mas era sempre? Não, fiz uma vez. Uma vez, pô, fiz uma galera ficou sentida mesmo. Ficou. Alguns, um ou outro também, sim, né? Sim. Mas foi assim, Deus foi abençoando e as coisas aconteceram. 2 anos apenas depois, a gente comprou um pontaço na Tijuca, ou um dos principais pontos comerciais que tem Comprou na Tijuca. mesmo? Comprou não, era alugado, nosso ponto alugado. E a gente pegou aquele ponto, comprou o ponto que eu falo, comprou uma padaria que existia ali, né? A gente comprou com toda a estrutura. Comprou o ponto, isso. Né? Que era de então, outra pessoa. Da primeira loja, que não foi projetada por arquiteto, que não foi projetada para ser uma padaria, saiu uma outra totalmente projetada, que ela é uma loja que se pegar fogo não passa pro prédio, o pão é na frente do cliente com um forno de sei lá quantos mil, porque não foi eu que comprei, eu só comprei o ponto já com tudo pronto. Então assim, Deus abençoou a gente com tudo pronto, com tudo de melhor que a gente poderia imaginar. Tipo, o espaço que eu tenho na primeira loja, que o atendente tem que ir lá atrás, pegar o café, não.
Na segunda loja já foi tudo projetado por um arquiteto. O cara mal se mexe, já tem tudo na mão ali. Uma loja totalmente projetada. Mas por que isso tudo? Porque eu tava cheio de Deus. Eu sei que foi ele que preparou o caminho. E aí a nossa igreja, ela teve uns problemas lá com a direção e ela fechou. E eu fiquei 2 anos ali desigrejado. E é por isso que eu atribuo tudo ao meu momento espiritual. Porque se eu estiver bem espiritualmente, eu vou deixar de errar demais, né, em tudo que eu fizer. E aí eu fui abrir essa terceira já cheio de tapinhas nas costas. Tipo, eu acho que nesse momento eu até errei por conta do ego. Exemplo, na primeira loja, a gente não tinha dinheiro para comprar uma geladeira. A gente vendia uma caixa de todinho de manhã para comprar no dia seguinte. Na terceira loja, por a gente já ser cliente, a Ambev botava geladeira, Coca-Cola botava geladeira, a gente não tinha que pagar nada, já tinha uma estrutura montada, era a maior loja da rede, era uma mega esquina em Vila Isabel, na 28 de setembro, rua principal. Então assim, e lá foi quase que a gente quebrou. Lá. Por quê? Tudo muito grande, tudo gigante, e ali que, tipo, eu não fiz uma oração antes de entrar naquele lugar. Não porque minha experiência com Deus se limita a uma igreja, mas você tem que colocar lenha. Com certeza. Aí, graças a Deus, hoje a gente tá na Lagoinha, a gente tá vivendo um momento top ali, né, com os nossos pastores, com os nossos líderes. Então, assim, a gente tá vivendo uma reconstrução, né? Tipo, eu tô lendo um livro que, tipo, praticamente narra a história das coisas que eu passei, que eu carrego ele comigo, tô fissurado nele. E, tipo, a correria é tão grande que se eu não levar ele comigo, eu não consigo ler. Então, assim, hoje a gente tá vivendo um momento de se preparar de novo, de dar um passo atrás, 2 na frente, pra poder continuar aí essa crescente. Assim. Pô, caraca, que história, hein, Cleber? História incrível. Muita coisa. Não, é que sim, a gente de fora a gente nem imagina essas coisas que passam, né? É só quem vive mesmo sabe, né? É porque quem tá de fora acha que, tipo, cara, o cara... Só flores, né? Que é só vê aquele ditado, só vê o close, né? É, todo mundo... Corre e não vê, né? Todo mundo que para pra conversar comigo, eu procuro falar muito das lutas, porque, assim, eu tenho um amigo que é personal. Aí ele fala, caraca, irmão, tu tem a vida dos sonhos. Ele fala pra mim. E eu falo pra ele, você que tem a vida dos sonhos, irmão. Domingo tu dorme e tal. E ele começou a me contar como que funciona a rotina de um personal. Pô, irmão, eu acordo 5 da manhã, eu dou aula até às 10. Tem um buraco no meio do meu dia onde eu não consigo fazer nada. Volto a dar aula às 6 horas e vou até 11. Então, tipo, já deixei de achar que a vida dele é um morango. Eu contei as minhas experiências. Ele falou, cara, quero não, obrigado. Então, tipo assim, a gente sempre tem a mania de achar que a vida do outro tá melhor e não valorizar o nosso agora ali. Por exemplo, eu acho top. Hoje eu tô conseguindo me programar pra isso. Mas outrora, antigamente, não conseguia ter um tempo de qualidade com a minha família. Meu celular vibrava, eu já ia desesperado. Ah, meu Deus, meu Deus. E tal, hoje em dia eu já administro melhor isso. Você vê muito externo, né? Aconteceu um fato uma vez com a minha esposa. Pegou um rapaz novinho, assim, perto da gente, um carro, assim, do ano. Aí minha esposa, né, ela gosta muito disso, né, ver carros e coisas assim. Aí eu falei, caraca, novinho já com um carro desse aí, né? Eu falei, bacana. Mas aquilo entrou dentro de mim, né? Tipo assim, eu nunca me importei com isso. Aí a gente conheceu esse jovem depois. Aí esse jovem tomaram o carro dele, o carro era alugado. Né, o carro era alugado pra ele trabalhar com o carro, ele ficava desempregado. Aí eu fui e falei com ela, falei, tá vendo? A gente olha muito o externo das pessoas, a gente não sabe a realidade das pessoas. A gente tem que, antes de querer falar sobre a vida das pessoas, a gente tem que tentar entender realmente quais foram os passos que ela levaram, qual é o momento que ela tá vivendo. Que olhar, tipo assim, olhar a roupa que você tá usando, olhar a sua fotinha na sua padaria é muito bacana, mas ninguém sabe, pô, o que você passa no dia a dia pra administrar o seu empreendimento. Sim, e, por exemplo, eu acho que onde a gente bota o nosso tesouro, ali tá nosso coração. Exemplo, eu tinha uma... Esse meu amigo Michael, ele gosta muito de carro top, ele merece ter todos. Só que, quando eu vivi essa crise, eu tava com um Mini Cooper. Carro top, blindado, e tal. Hoje eu tô com uma Uno. Hoje eu vim numa Uno, pô. Tô com uma Uno... Futuro carro. Uma Uno... uma Uno que eu uso pro meu dia a dia e tal. Mas a galera fica... Por que tu vendeu o carro? Tipo, eu sei que daqui a tipo, 1 mês, 2 meses eu vou comprar um outro carro. Só que, cara, quando eu vi também que eu tava passando por coisas que se eu me desfizesse do carro, eu não teria mais aquele problema, como assim? Financeiramente, você vende um carro, você resolve problemas. Então, tipo assim, porque era legal você chegar num lugar, cara, deixa eu entrar no carro aí, cara, como é que é esse carro? E tal, pô, ele é blindado, olha a grossura desse vidro. A polícia parava o carro e falava, caraca, que carro top! Então, tipo, aquilo massageia muito o ego. E quando eu me peguei achando que o carro
tava acima da minha paz, tava acima de... eu já me peguei, tipo assim, querendo mostrar o carro, passando devagar. Quando eu vi que aquilo tava atrapalhando o João, de ser quem o João era, já me desfiz do carro rapidamente, entendeu? É difícil ter essa autocrítica, assim, esse autoconhecimento, né? Cara, eu já vi muita gente ir à ruína por querer parecer coisas que não são. Exato. Exemplo, eu tenho pastores hoje que eu abro todas as áreas da minha vida, tipo assim, porque eu não me preocupo em querer parecer pra eles alguém que eu não sou, entendeu? Tipo, então eu busco, cara, eu tô muito mal nessa área aqui, ó, essa área eu preciso melhorar, eu tenho que vigiar. Porque tem gente ali que às vezes tá na igreja, ele tá do teu lado, tu acha que ela é uma pessoa santa. E ali ela passa a vida toda na igreja e ela nunca consegue se converter. Porque ela tá preocupada e ocupada em se mostrar santa. Irmão, às vezes eu tenho muitos anos de igreja. Aí às vezes o pastor fala alguma coisa, isso é pra você, essa palavra é pra você. Eu vou lá na frente de novo. E uma galera fica, pô, mas esse cara aqui não tá na igreja há um tempão, ele ainda tá precisando se libertar. Eu falo que eu preciso me libertar todos os dias. Todos os dias, Todos os dias. Eu vejo muita preocupação das pessoas hoje em dia de viver de aparência, né? É uma coisa que eu converso lá em casa também direto, tipo assim, às vezes a gente passa algum problema no relacionamento, aí eu falo com a minha esposa, vamos conversar com o pastor, vamos conversar com a pastora, aí isso pra ela, tipo assim, é como se fosse um bicho de 7 cabeças. E cara, a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que ouvir realmente opiniões de pessoas que a gente sabe que passaram por isso, que vão aconselhar a gente de forma isso. Né? Ela, não quero expor, eu falei, cara, mas você não expondo, você tá vivendo de aparência, porque todo mundo que olha pra gente, fala assim, cara, casal é o casal exemplo da nossa igreja. Mas na realidade a gente passa pelos mesmos problemas que os outros estão passando. Meu Deus, e com certeza seus pastores passam também. Passam. É porque as pessoas às vezes comparam o palco e esquecem dos bastidores, né? Isso. As pessoas só olham o palco, né? Aquele coisa bonita, né? Mas tem história atrás pra chegar naquilo ali, tem história, e tem problemas, e tem tudo. Todo mundo passa isso. E eu vejo muito advento até das redes sociais isso. Eu acho que isso contribui muito. A rede social, a gente só olha que tá na rede social. Isso. Aquele Geraldo Rufino, ele é pra mim um dos caras tops, né? Ele quebrou 7 vezes e tal. E ele sempre falou, eu nunca quebrei. Esse é aquele que só vive rindo, né? Toda hora que ele... É o dono da... Aí ele... coisa de peça de caminhão, né? Ele é top. Hoje ele é um dos caras mais ricos do Brasil. Mas ele fala, eu nunca quebrei. Eu quebrei 7 vezes. Mas eu nunca quebrei. Eu só fiquei sem dinheiro. Porque eu tinha credibilidade também. Tanto que ele se recuperou no agir, porque ele não tinha dinheiro pra se recuperar. Então, assim, ele foi lá e fez acontecer, entendeu? Então, acho que é mais essa questão da vontade, da garra, do querer fazer e buscar a direção de Deus. Pegando o gancho desse Rufino, até pra aplicar uma pergunta a você. Esse Rufino, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que ele não tinha vaidade, que ele botou a mão muitas vezes mesmo pra poder... E ele foi o melhor funcionário dele, que muitas vezes, no início, ele botou muita mão. Na sua empresa, quando você abriu, você chegou a fazer isso na sua empresa? Coloca até hoje. Coloca até hoje? Faz pão? A gente chegou a ter 68 funcionários. Né? Quando a gente abriu Vila Isabel, nós tínhamos 68 funcionários. E a mão, ela sempre tá ali. Né? Eu aprendi isso. Tem coisas que Deus te unge pra fazer. Exemplo, seu podcast vai crescer, eu tenho certeza disso. Tá uma profecia aqui. Ele vai crescer. Só que vai chegar um momento que você vai achar que, cara, tá tudo dominado. Eu tenho um cara da câmera, eu tenho um cara que vai entrevistar, eu tô aqui só cuidando dos patrocinadores e tal. Mas eu uso muito a história de Davi. Davi, o problema que ele enfrentou foi quando ele decidiu não ir pra guerra. Foi. Se você buscar a história de Davi, o problema maior de Davi se ocasionou porque ele não foi pra guerra. E o meu problema quando eu fui pra essa terceira unidade foi, bom, agora eu sou o CEO, master e topzão, eu não preciso mais estar na loja todos os dias, eu não preciso ver como é que estão as coisas. Só que tem coisas que Deus te ungiu pra fazer e você delega pro terceiro. E é aí que eu acho que entra o problema, entendeu? Atribui aos outros as suas responsabilidades. Exatamente. Porque quando você é um CLT, como eu fui, você se mata na empresa e tal. E quando você tem a sua e ela prospera e tal, aí você começa a achar que você não tem mais que fazer aquilo, entendeu? Isso é a constância. Eu brigo pra ser constante todos os dias. Cara, né, Matheus? Eu falo muito sobre isso, sobre constância, né, cara? Recorrência. Matheusão é recorrência. Isso, eu falo muito. Isso é todo dia. É recorrência sempre. Cara, interessantíssimo, cara. Quanto tempo já eu tô? Não que pra acabar, não, porque pra respeitar o horário do convidado, 55, pô, dá pra gente conversar mais então ainda. Dá pra conversar, convidado? Dá, João? À vontade? Por mim tem noite toda. Então beleza, eu tô gostando real, porque eu quero mais detalhes. Eu tô perguntando
Tá interessantíssimo pra mim. Pô, e essa escola que você e o Matheus estudou, ela tem me ensinado muitas coisas. Porque, cara, vocês são novos e tem uma mente, cara, assim, muito diferente da galera da idade de vocês que eu conheço. Mas eu, particularmente, eu não atribuo muito a escola em si, não, né? Porque assim, a nossa escola era gigantesca, né? Nossa escola é gigantesca. Esse cara que eu admiro muito, eu falo muito dele porque ele tem participação direta na minha história. Meu ministério, eu entrei e ele veio comigo. O empreendimento, ele me vendeu um ano depois a parte dele, mas também não teria começado sem ele. Ele é um cara que também estudou no nosso colégio, mas no nosso colégio tem, infelizmente, pessoas que viraram traficantes, morreram, não estão mais no nosso meio e tal. Eu atribuo, cara, as pessoas que você se une, né? Tipo, você se uniu, vocês já se uniram. É propósitos que se unem, né, cara? Por exemplo, ele já passou crise na empresa dele, que eu já passei e aí eu pude aconselhá-lo. Eu já passei momentos muito difíceis, cara, eu já passei por isso, faz assim, faz assado. Eu acredito que coisas que eu tô vivendo hoje, algumas pancadas que a gente toma no nosso empreendimento, com certeza são para falar com jovens que vão começar isso no futuro, entendeu? E atrai, é atrativo isso, na verdade. E te atrai aquelas pessoas. A gente tem um tipo de pensamento, a gente, na verdade, começa. A gente percebe que durante a caminhada vai chegando pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento. E o que me manteve focado, mesmo assim, cara, várias vezes, cara, eu já cheguei, cara, agora acabou. Agora deu ruim. Não tem como sair dessa. Foi só me manter firme na promessa que Deus fez, mano. Deus falou comigo. Eu não tô ficando doido, sei que foi a voz dele, me confirmou 300 vezes. Eu sou assim, se eu falo Esse comigo. momento chega, né, em nossas vidas, né? Tipo chega, assim, mano. Independente de religião, né? Eu amo servir a Deus, mas independente de religião, eu vejo muita gente tão empreendedores, que foram empreendedores, que sempre falaram, deram esse momento de fala, né? Tipo assim, chegou um momento que eu não sabia pra onde ir. Tipo, eu achei que estava no fundo do poço, mas eu olhei pra cima e achei um socorro, uma coisa que, tipo assim, foi a virada de chave. Eu costumo dizer que o comércio, ele te torna mais dependente de Deus do que você já é numa vida CLT, sabe? Então o empreendedorismo, ele te traz mesmo, e assim, é uma dependência diária. Hoje nossas lojas vendem muito, mas eu já fiquei ali sem eu enviar pessoas, e faço até hoje. Sem um envio. Uma das maiores experiências que eu tive com Deus também foi que eu tinha vários boletos para pagar na segunda. E na sexta eu cheguei pro meu padeiro, que saiu também, Jailson, top, tá em outro lugar, vivendo um novo desafio. Eu falei assim, cara, dobra a quantidade de pão francês. Ele falou, tá doido. Dobra, vai estragar muita massa. E o que aconteceu? Estragou muita massa. Eu falei, caraca, mas Deus falou comigo. Jailson, dobra de novo. Dobra de novo. Estragou muita massa. Senhor, essa é a última vez. Eu não tenho nem dinheiro pra estragar tanto material assim. Foi lá e vendeu até o último pão com a quantidade dobrada. Desse dia em diante, até hoje, a gente não voltou mais à quantidade inicial. Então, tipo assim, eu ouvi de Deus. Só que Deus, às vezes, cara, a gente precisa crer na palavra que Ele liberou. Aí não é porque deu errado uma vez, duas vezes, e eu fui no meu limite. Deus sabe que era o meu limite. Deus sabe até onde você pode chegar. Então, Ele só deixou chegar só até aquele dia, porque no próximo eu não ia ter dinheiro pra ir. É tudo muito caro. Pra ver também se confia de fato, né? Cara. Elias foi 60 dias. Foi. 60 dias, irmão. Eu não sei se eu conseguiria orar 60 dias seguidos. Tem muitas coisas na Bíblia que traz como ensinamentos pra gente, né? Até uma passagem ali de Jó é uma passagem que eu espelho muito, né? É que poxa, botando pros dias de hoje, o cara perdeu tudo, perdeu família, perdeu o seu patrimônio e se manteve firme, né, naquele propósito dele. Tudo. Cara, Jó é top, cara. Aí a gente hoje, né, por poucas coisas, né? Inclusive, a gente tava até falando esses dias sobre aquelas vozes que a gente escuta na nossa cabeça e a gente não dá ouvidos, né? Tipo, aconteceu algumas coisas, você fala assim, hoje você leva esse computador com você, que foi o fato que a gente conversou esse dia. Falei, vou levar não, isso é coisa da minha cabeça. Aí chegou na hora, precisou do computador. Falei, caraca, e ouvi isso na minha mente. Esses testes que Deus faz com a gente, foi o lance do pão que fez com você, né? Só que a gente só vai ouvir isso de Deus, cara, se a gente estiver cheio da presença dele. Por isso que eu tento buscar, mano, eu me cobro muito isso, tipo, orar sem vontade, buscar sem vontade. Tipo, eu ainda me considero, e tipo, eu não tenho problema nenhum de falar um cara ainda inconstante. Eu me considero um cara inconstante, mas eu sei que vai chegar o dia que eu vou ser extremamente constante, por exemplo, eu falo com a minha esposa, cara, a gente precisa conseguir buscar a Deus como a gente sente
vontade de almoçar quando a gente tá com fome. A gente sai buscando um restaurante, a gente sai buscando um PF, a gente sai buscando um lugar onde tenha comida. Eu quero chegar no nível que... Caraca, eu não falei com Deus hoje, mano. Eu tô desesperado. Tipo, eu preciso parar pra falar com Deus, senão eu vou morrer de fome. Tem que se tornar um amigo, né? Colocar Foi igual o Matheus lenha. falou, né? A gente nunca deixou de se falar. Trocar ideia, né? Com Deus tem que ser a mesma Tem coisa, que ser, né? cara. Tem que ser. Verdade. E a gente esquece isso no dia a dia, na correria. Esquece. E é muita coisa, Hoje muita em dia coisa. mesmo, eu chego em casa às vezes... Caraca, morto. Isso. Quero tomar um banho, quero... Pô, eu não queria ter um tempo... Exemplo, eu tô agora tentando não pegar nesse trem aqui antes de pegar a Bíblia. Só que pra mim é muito difícil, porque meu dia começa às 5 horas da manhã, os meus gerentes já chegaram. Uhum. Eles já estão no grupo, igual os dois. Tá. Você já lê ali problema 1, problema 2 pra resolver, problema 3, problema 4. Mano, sendo que tu pode pegar o livro que fala da esperança, do dia, das coisas que... E é difícil, é muito desafiador isso. É muito né? desafiador, cara. Ler... Eu até, assim, uma coisa que eu faço hoje, até gosto de compartilhar isso, que assim, que ler a Bíblia é muito difícil, mas existe uma forma que eu uso muito, que é ouvir a Bíblia. Esse já fez isso? Já. Cara, que eu falo assim, tem no Spotify, Bíblia Falada, depois pesquisem aí. Tem no aplicativo da Bíblia também, só dar o play lá. Que Pô, não, mas esse do Bíblia Falada é um pouco diferente, porque esse do play da Bíblia, ele foi aquela voz meio robótica, aquela voz do Google. Pô, esse da Bíblia Falada parece que os caras fizeram todo um ornamento assim, tem barulho. Ah, o cavalo tá andando, faz barulho do cavalo, faz tudo. E, pô, você vai viajando, como fosse uma história, historinha. Faz uma imersão, né? Faz uma imersão. Pessoas então, fizeram algo com excelência pra que pessoas pudessem ter uma experiência, né? E assim, eu parei e falei, cara, tá muito legal, tá dando pra entender muito. Deixa eu ver se tá isso na Bíblia certinho. Abri a Bíblia e ele tá, pô, cara, certinho mesmo. Só que a forma que conta e tudo mais. Então, um conselho pra galera também que tá na correria, cara, tem que ter esse momento realmente com Deus que é importantíssimo. Eu faço isso também toda vez que eu acordo. Gosto muito de ter esse primeiro momento. Ultimamente tem até falhado um pouco, confesso, ultimamente. Tem falhado também. Mas é algo que eu sempre prezei muito isso. A gente chama até de boot, que eu falo. A gente que mexe com o computador, essas coisas, toda vez que a gente inicia o computador, a gente tá fazendo boot nele, né? Ou reinicia. Sim. Então você tá iniciando. E aí, pô, a primeira coisa que o computador faz, e eu aprendi isso até vendo até o Marçal falando isso, sabia? Uma das pessoas que eu vi falando isso. Que, por exemplo, todo equipamento eletrônico, quando ele inicia, ele primeiro exalta o nome do seu criador e depois ele inicia a sua atividade. Se você ligar, por exemplo, sei lá, o iPhone agora aí, vai aparecer primeiro a Apple, ali a maçãzinha, e logo depois de um tempo ele vai iniciar a sua atividade. E a gente, ser humano, né, a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz não é exaltar o criador que a gente criou de fato. Por isso eu gosto muito de falar o nome criador. Se você desligar ali um monitor e ligar da Dell ali, vai aparecer primeiro o logo da Dell, depois ele vai iniciar a atividade. Samsung, todos, televisão, te liga, LG vai aparecer. E a gente não faz isso. Então eu aprendi isso, por isso que eu tento aplicar muito essa coisa na minha vida, essa metodologia que eu falo, cara, a gente tem que primeiro exaltar quem nos criou, depois a gente inicia nossas atividades. Esse é o movimento correto. Se um homem que criou coisas materiais faz isso, cara, a gente... né? Eu uso muito também, cara, porque todo mundo que entra no comércio, ainda mais com o tempo, no início, quando você tá com um negócio pequeno, é até legal. Mas quando ele expande muito, vai ter pessoas que não vão te admirar, mano. Não tem como, quase 70 pessoas, todo mundo te admirar, é impossível. Então, assim, a Bíblia te ajuda a saber quem você é, por mais que as pessoas falem o contrário. Exemplo, já tive gente que fala, pô, não concordo e tal, acho errado, e bababá, blá. Só que, por exemplo, Paulo Marçal, um cara que a gente admira. Isso. Entrar nos comentários. É muita gente contra. É muita gente contra. A gente tem o André Valadão hoje, que é um cara que tipo, é filho do Márcio Valadão, que é um dos caras que eu mais admiro, que eu vejo Deus na face mesmo. É um cara que enfrenta o tempo todo críticas duríssimas. Ultimamente, então, tem enfrentado muito. Pois é, mas por que ele não retrocede? Porque ele sabe quem ele é na Bíblia. Não é fulaninho que tá falando que ele é bom e o outro que ele é ruim. Não, a Bíblia fala quem ele é e pronto. O que os outros estão falando, independente do que estão falando, ele sabe quem ele é. Então, tipo, eu tento muito trazer isso pra mim, sabe? Tipo, João, fulano falou mal de você. Eu falo, amém, nem Deus agradou todo mundo. Mas eu tenho uma paz, porque eu sei que a Bíblia fala quem eu sou. Então, tipo, o buscar a Bíblia também, pra mim, é muito importante por isso. Senão você se enche de coisas negativas e de pensamentos que não são... Não dizem. Antigamente eu me preocupava muito com a opinião alheia, né? A opinião dos outros. E às vezes eu passei a perceber que eu me preocupava com a opinião de pessoas que nem agregavam nada na minha vida. Pessoas que, tipo assim, não me davam bom dia, não me davam boa tarde,
não estavam no meu dia a dia, e eu comecei a refletir sobre isso. Falei, cara, isso tá errado, por que eu vou me preocupar com isso? E como você falou, a questão da Bíblia, né? Tem um versículo não, é um trecho da Bíblia que fala sobre a tentação de Jesus, né? Que fala que quando Jesus foi levado ao monte, aquela coisa toda, aquilo ali conectou comigo. Não só espiritual, não, mas pra limpar disso daí. Claro. Porque Jesus, ele sabia, ele podia fazer tudo aquilo ali que o diabo falou pra ele fazer, se jogar do monte, transformar a pedra em pão, ele podia fazer, porque se estava escrito, Deus ia fazer por ele. Sim. Só que ele sabia quem ele era, ele não precisava provar nada pra Satanás. Exato. Né? E isso no nosso dia a dia, isso vai até uma deixa pra quem fica se preocupando. Que eu não vou fazer um vídeo, quem quer viver de internet principalmente. Não vou postar um vídeo porque fulano vai rir de mim, vai achar graça. Irmão, faz o que Deus colocou no seu coração, o que você tem vontade de fazer. E esquece as pessoas, esquece a vida alheia. E na sua vida, né, de empreendedorismo, você deve ter passado muito por isso, de pessoas... Passei muito. Isso é loucura, abrir padaria, tem uma padaria em cada esquina, você vai abrir uma outra. Passei muito. E como você se comportou com as opiniões alheias, assim, opiniões contrárias, né, aquilo que você estava sentindo. Bom, graças a Deus, isso nunca me destabilizou desde o início. Desde o início, porque uma galera dedicou, por isso que eu falo sim das pessoas... João, vai falando aí que eu vou pegar água pra gente ali. Tá bom. Então, tipo assim... nunca foi um problema pra mim, não, de forma nenhuma. Tipo, eu sempre tive isso muito, muito claro no meu coração, através da Bíblia. Então, tipo, eu nunca tive problema com hate, que fala, né? Os haters. Hoje é hater, né? Hoje é hater. Na internet é hater. Mas isso aí eu vejo muito, cara, que as pessoas têm vontade, já aconteceu até comigo isso, tá? Tem vontade de fazer as coisas, mas desiste no meio do caminho por causa de opiniões de pessoas que não acredita, né, naquilo que a pessoa tá projetando pra vida dela, né? É igual que você fala, no início ninguém acredita, né, cara? Ninguém acredita. E hoje você tem 3 unidades, né? Que você falou? 3 unidades. 3 unidades, Mas você trabalha o quê? Esquema de franquia? Como que funciona essas aberturas de unidade sul? Justamente pra não dar um passo maior que a perna, eu acredito que ainda não é o momento de trabalhar, né? De franquear. Mas vai chegar esse momento. Eu só acho que ainda precisa ser estudado, porque a gente tem 6 anos de mercado. Não só 6 anos, né? Porque a gente falando assim parece que tem 30. Mas são 6 apenas. Só que a gente tem uma marca registrada. A gente, nesses 6 anos, a gente nunca fechou nem um dia, nem Natal, dia 24, dia 25, dia 1º. Não é 24 horas não, né? Abre todos os dias. Abre todos os dias, desde o primeiro dia de inauguração. Né? Valeu. Aí a gente ainda acha que precisamos trabalhar para poder chegar nesse estágio. No livro que eu tô lendo, por exemplo, tem muita gente que quer contar uma história que ainda não viveu. Quer colocar o processo na frente do que pode ser, sabe? Tipo, seria muito legal eu pegar fulano, vamos abrir ali, vamos abrir. Eu vou citar o exemplo da Subway. Subway chegou a ser a maior rede de fast food do mundo, não do Brasil, do mundo. Mas também ela foi a rede que mais fechou no mundo. Nós temos em contrapartida pelo McDonald's, que é muito difícil, eu particularmente nunca vi um McDonald's fechar na minha vida. Só que ele não abre em qualquer esquina, porque tem todo um estudo de viabilidade, eles não estão só... Você pode ter o dinheiro, mas se você não preencher os requisitos, que eu acho que é 2 anos na área de alimentação, você precisa ser formado em tal área, você precisa ter uma bagagem de comércio com CNPJ com tanto tempo. Tem tudo isso? Tem, não é você chegar com 2,5 milhões, que é a média que custa mais ou menos para abrir um McDonald's ali com tudo, né? Com parte de sorvete, com parte de drive-thru e tal. Então, assim, não basta você ter 2,5 milhões para você abrir, porque eles querem a qualidade do negócio, entendeu? E é super sólido o negócio. Então, tipo, eu peguei isso aí pro meu negócio. O diferencial no McDonald's que eu particularmente observo é porque eles atacaram bem antes, assim, já no padrão de qualidade deles, né? Eles já têm tudo padronizado. O tempo de fritura, tempo de assar, qual o pão. Processos, né, ele já tem esses processos. Tanto que é um fornecedor para várias unidades. Eles só têm 2 fornecedores, né? Um abastece eles de bebida e os outros que são próprios... É um grupo ligado ao McDonald's, né? Isso. Que planta desde o alface até o boi da carne, é tudo deles. Aí. Então tem um padrão de qualidade já bem definido, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? No quesito franqueado, né? Porque a pessoa leva o seu nome...
Mas Isso. não leva o seu padrão de qualidade. Aí Nem isso, a cultura, isso. não leva a nada disso aí. Pra isso tem que ter um processo bem sólido mesmo. Tem que ter um processo replicar, muito sólido. Eu acredito que pra começar a franquear, claro que tem gente que tem aceleração de processo, pode começar em 2, 3, 4 anos, mas eu entendo que um tempo saudável é ali em torno de 8 anos de idade ali, e que pra você franquear, por exemplo, você não pode ter uma unidade. Porque com uma unidade você não tem nem como ser modelo de franquia ainda, entendeu? Como assim, João? Pô, tem uma hamburgueria. Eu nem tenho como ser modelo. Por quê? Porque na minha hamburgueria eu que vou estar dentro, eu que vou fazer. Se eu faço um modelo de franquia, eu já tenho que mostrar para um investidor como que aquela loja roda sem a minha presença. Eu acho que é o maior desafio, né? Eu acho que quando você franquia, por exemplo, o McDonald's, ele não é você que vai pegar o Matheus tem 2,5 milhões, ele vai pegar, não é o Matheus que vai tocar, são os gerentes do McDonald's. O cara te dá um gerente, te dá 2 gerentes, 3, 4, o cara que vai contratar não é o Matheus que vai contratar. Então, tipo assim, seria injusto eu passar por um cara que não viveu o que eu vivi, ele só tem o dinheiro, não tem bagagem nenhuma, ele vai injetar, vai dar ruim. Ele pode botar 10 milhões, vai acabar os 10 milhões. Porque vai ter roubo, vai ter desvio, vai ter tudo que você imaginar. Então, eu acredito que a gente ainda vai chegar lá, mas ainda não... A gente tá projetando, a gente sonha com isso, mas a gente ainda não acha que ainda não é o momento. Cara, incrível. Mas você trabalha assim, com delivery também ou só venda no local? Delivery também? O cara tá atacando em tudo, hein, mano? Tá aí, pô, atacante nato. Aí. Parabéns, pelo seu empreendimento. Parabéns pelo nosso bate-papo. Cara, lição, de verdade. Sim, obrigado por estar aqui, por topar essa aventura com a gente. Pra gente agradeço, muito importante. Tô honrado de estar aqui. De verdade. Queremos ter você mais vezes aqui. Mais pra frente, quem sabe já com a franquia. Deus quiser. Vai estar com outro tipo de experiência, para testemunho. Enfim, cara, obrigado de verdade mais uma vez. Acredito que o nome da toda a equipe aqui do Pôs no Sofá foi muito agregador, de verdade. Agregou demais. Eu tô, assim, eu absorvi muita coisa pra minha vida e pro empreendimento. Legal. Assim, gostei muito do nosso bate-papo. E é bom a gente estar com pessoas assim, cara, porque a gente consegue... Isso dá um ânimo na gente, assim. Fala, cara, querendo ou não, você já tá na frente da gente em relação a esse quesito. Então a gente fala, cara, o cara conseguiu, a gente vai conseguir também isso. Esses desafios são normais e a gente vai continuar. Enfrentou os mesmos desafios, né? A gente se conecta, né, com os desafios. Mas, cara, enfrentou as mesmas coisas. A gente tá aqui achando que não vai dar certo, mas o cara venceu. E enfrento até hoje, e vou enfrentar novos problemas, cara. Vai seguindo. Tem o Thiago Brunet que ele fala, cara... Enquanto as pessoas fogem de problemas, as pessoas que querem resolver esses problemas, assumem os principais cargos da sociedade. Exatamente. Tem que vigiar quando a gente foge dos problemas. Mas isso aí, pessoal. Matheus, quem chegou aqui e não se inscreveu no canal, qual recado você dá pra eles? Por favor, galera. Agora vou pedir, por favor, tentar uma outra abordagem, Cleber. Né? Porque se a gente tem que pedir, por favor, talvez implorar, quem sabe a galera já não se inscreve agora. Pô, aqui embaixo o botão. Se inscreve, compartilha, vai lá na nossa página lá e segue nossa página no Instagram, cara, custa nada. Todas as redes sociais, vai lá no TikTok, vai lá nas redes sociais lá, dá o seu like, se inscreve, ajuda a gente. Você não sabe o quanto é importante você se inscrever no nosso canal, isso ajuda muito a gente continuar com esse bate-papo desse daí, inspiradores. E não só se inscrever, comentar também, comenta aqui bastante, porque pra gente, galera, que tá do outro lado, eu sempre vou falar isso todo episódio. Pra gente que tá do outro lado, é um incentivo. A gente fala, cara, tá sendo reconhecido o nosso trabalho, as pessoas estão vendo, tá chegando mais longe. Então, pô, você comentar é importante pra gente. Parece que é pouco pra você e muito pra gente. Então faz isso que custa nada. E outra coisa, né, Kleber? As pessoas às vezes falam que não conseguem ver no YouTube, que tá com a vida corrida, a gente até entende. Mas o que a gente já fez pra poder não ter essa desculpa, Kleber? Ó, pra evitar essa desculpa de vocês, a gente tá disponibilizando nossos episódios em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e muitos outros. Cara, não tem desculpa. Então, galera, obrigado mais uma vez. Vai no nosso Spotify, siga o nosso canal lá. João, obrigado mais uma vez, cara. Tamo junto. Obrigado, foi um prazer. Cara, pô, que top, foi top, de verdade. Irmão. De verdade, top. Tamo junto. E é isso, galera. Beijo. Beijo, até a próxima. Até a próxima.